Igreja, curva sua cabeça onde você está e vamos dirigir uma oração ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da tua premada presença, Senhor, do Senhor que é santo, do Senhor que é poderoso, do Senhor que é justo, do Senhor que é poderoso, Senhor, meu Deus, meu Pai, do Senhor que há transparência, que não há engano e que não há nenhum pingo de injustiça, meu Deus, meu Pai. É diante da presença do Senhor que eu estou nesse púlpito, ó Pai amado, para pregar a Tua palavra, Senhor. Eu venho diante, Senhor, da Tua igreja, Senhor, no Teu altar, Senhor, pedir perdão por estar, Senhor Jesus, aqui pregando a Tua palavra, Senhor Jesus, com falhas, com erros, Senhor, tentando acertar todos os dias, Senhor Jesus. Mas eis-me aqui, Senhor Jesus, com as minhas falhas, Senhor, com os meus pecados já confessados ao Senhor, Senhor. E eu estou aqui para ministrar essa palavra para a igreja. Primeiro ela veio para mim, Senhor, e hoje eu estou aqui para transmitir para a tua igreja, ó Pai amado. Que o Senhor, Senhor Deus vivo, possa abrir as janelas dos céus, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, ouvir a oração que cada um fez nesse lugar, meu Deus, meu Pai. E que o Senhor possa responder, Senhor, as indagações, Senhor, que as pessoas têm inquirido, aquilo que elas têm conversado com o Senhor através dessa palavra, meu Deus, mas quem sabe o Senhor não vai responder elas hoje. É hoje que a tua igreja precisa ouvir essa mensagem, meu Deus, meu Pai. Então abre, Senhor, os nossos ouvidos, meu Deus, porque não queremos estar aqui de uma forma artificial, não queremos estar aqui enganando a nós mesmos, meu Deus, meu Pai. Mas que nós estejamos aqui, Senhor, com o coração aberto, Senhor, para ouvir ao Senhor, Senhor. Enquanto, meu Deus, meu Pai, muitos, Senhor, não estão na tua casa hoje, Senhor, e não nos importam os motivos, Senhor, mas nós estamos aqui porque nós queremos que Jerusalém fique em pé, que Jerusalém permaneça e que vá em frente, porque a nossa descendência precisa de Jerusalém, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Deus, abre as janelas dos céus, Senhor, e ministra, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém, igreja? Essa palavra que eu trago hoje, ela é uma palavra que já no mês de janeiro, o Senhor, orando, pedi para Deus uma palavra e Deus me deu esse livro e esse capítulo do qual nós vamos meditar hoje. Só que em janeiro o meu esposo falou, em tal data nós podemos ir viajar. Então, como eu não tinha certeza se eu estaria no dia da minha pregação, eu acabei, cedendo o meu dia para outra pessoa trazer, por medo de que naquele dia eu não estivesse, e de repente a pastora ter que de última hora, colocar alguém na escala. Mas isso seria a palavra que eu iria trazer nesse mês, Então, contudo, ficou para esse mês. Igreja, nós vamos refletir sobre o livro de Isaías, lá no capítulo 66, foi essa a oração que eu fiz para Deus, Não foi essa, mas foi uma oração que eu fiz, e eu pedi para Deus no final uma palavra, e abriu no Isaías 66, e eu confesso para a igreja que o livro de Isaías é um livro que eu já li há um bom tempo atrás, mas eu não lembrava de nem uma vírgula que tem ali, de nenhuma palavra que estava ali, eu não conseguia lembrar, Então, veio para mim como algo novo, algo que eu já conheço, mas de uma forma diferente. E hoje, irmãos, nós vamos falar exatamente sobre essas 4 paredes que estão aqui, sobre esse teto, sobre esse chão, chamado de igreja, chamado de lugar onde nós congregamos, Estamos todos inseridos nesse corpo, somos os membros do corpo do Senhor Jesus, Vocês e eu somos essa igreja, somos essa congregação, E ali no livro de Isaías, no capítulo 66, vai falar sobre a importância, preste bem atenção, sobre a importância de você e eu estarmos na igreja, de estarmos na congregação. Ele vai mostrar as bênçãos, Vai mostrar as promessas que trata no livro de Isaías, no capítulo 66. Eu poderia pegar tantos outros, que com a caminhada com o Senhor, com aquilo que Deus tem permitido a gente conhecer da sua palavra e conhecer a Ele, eu poderia pegar tantos textos que falam sobre a importância de você permanecer na igreja, sobre você congregar.
Mas nós não temos tempo para isso. Eu não posso mencionar todos os versículos, todos os capítulos que há na Bíblia. Por isso nós vamos repetir no livro de Isaías, no capítulo 66, né? Eu quero dizer para você que está aqui hoje, quem sabe você está vindo atrás de uma bênção material, atrás de um casamento, atrás de um namorado, né? Atrás de uma namorada. Quem sabe você quer algo palpável, né? Um carro, uma casa. E eu quero dizer que Deus tem interesse em te dar tudo isso. Porque tudo isso, a família, né, que você busca, as coisas materiais que estão aqui para te servir, Deus tem tudo isso nas mãos dele. E ele quer conceder. Mas se eu fosse perguntar para muitos que estão aqui já há tantos anos na igreja, que frequentam a igreja, e para mim mesma, eu falo por mim, e eu sei que muitos diriam a mesma coisa. O que faz você permanecer na casa do Senhor? Se me fizessem essa pergunta hoje, o que faz você largar terça-feira, você largar quinta-feira, você está sábado na casa do Senhor? O que faz? Não é pelo carro que eu tenho, não é pela casa que eu tenho, contudo, eu sou grata a Deus por isso, mas eu tenho certeza que todos que estão aqui já por um tempo caminhando com o Senhor diriam: eu estou aqui, porque eu sei de onde que Ele me tirou. Eu sei do caráter que eu tinha, eu sei da personalidade que eu tinha, eu sei como eu era, e eu sei como Ele me pegou e me transformou. É por isso que eu estou aqui hoje. Isso é o que me faz permanecer na casa do Senhor. Não são pelas coisas palpáveis que Ele me deu, mas pelo que Ele colocou dentro de mim, pelo que eu sou hoje, pela transformação que Ele fez na minha vida. Nesse livro do capítulo 66, igreja, vai falar sobre Jerusalém, né? E Jerusalém, naquele tempo, era considerado um lugar onde as pessoas iam adorar a Deus, né? Deus havia determinado, né, que haveria um lugar onde as pessoas iam adorar e iam buscar. Então, as pessoas vinham de longe para ir para Jerusalém. Só para você entender, Jerusalém, ela fica na extremidade de um planalto. Para quem sabe o que é um planalto já significa um lugar mais alto. E vai dizer que ela fica numa região montanhosa, mais alta ainda. E hoje eu preparando essa palavra aqui, né, entendendo aonde fica Jerusalém, se você for ver na parte da geografia, que fica, vejam bem, no planalto, Jerusalém fica num planalto e ainda junto da montanha. Não é estranho dizer que Jesus falou que uma cidade, ela não pode ser escondida quando ela é construída numa montanha. Que a luz, ela não pode ser colocada debaixo de alguma coisa. Ela tem que o quê? Ela tem que iluminar. Assim é Jerusalém. Jerusalém tem que brilhar. Ela está lá em cima. E essa Jerusalém sou eu e você. Não é estranha a geografia combinar o espiritual, né, do que o Senhor colocou para nós sermos. Então, igreja, e hoje, quando a Bíblia fala sobre Jerusalém, o que é essa Jerusalém? Então, como eu disse, Jerusalém é um lugar onde Deus estipulou para nós irmos adorar a Ele, para nós irmos buscar a Ele, para nós servirmos a Ele. E esse é o lugar que Deus proveu para nós, para conhecermos a Ele, para sermos abençoados por Ele, tanto materialmente, né, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, em todas as áreas da nossa vida. Essa é a nossa Jerusalém. A Bíblia diz que Deus vai levar o povo para uma terra que mana leite e mel. E igreja, esse lugar simples, que muitas pessoas aí fora julgam o bairro faxinal, já foi mal visto, mais mal visto, hoje não é tanto. Mas Jesus escolheu esse lugar, né? Eu lembro quando aquela passagem que fala assim, que Jesus vinha da Galileia e alguém pergunta, pode alguma coisa boa vir da Galileia? O mundo aí fora, pode alguma coisa vir boa lá do faxinal? Tem uma Jerusalém plantada aqui. Para quem não conhece e não sabe, pessoas já foram curadas, nós fomos abençoados e aqui o Senhor tem abençoado o seu povo grandemente. Foi aqui que o Senhor operou grandes milagres nas nossas vidas. É só nós olharmos para trás e vermos de onde o Senhor nos tirou. Mas olha só, vamos entrar então no livro de Isaías, no capítulo 66, e no versículo 10 vai dizer assim, ó. Eu gostaria que você prestasse apenas atenção. Depois eu posso passar para vocês os versículos. Diz assim, ó. Alegre-se com Jerusalém. Ó, alegre-se junto com Jerusalém.
é para você se alegrar junto com o povo de Deus, junto com os teus irmãos e irmãs. Alegre-se junto com Jerusalém. Jerusalém é quem? A igreja, eu e você. Isso Deus está dando como ordem imperativa. E cantem hinos de louvor. É para nós cantarmos hinos de louvor. Todos que a amam. Amam a quem, igreja? Todos que a amam. Essas paredes, eu e você, que somos a igreja, o Senhor está mandando. Cante alegremente, louve. E aí, essa é uma ordem que Deus nos dá. E aí ele no finalzinho vai dizer assim, ó, alegre-se junto com Jerusalém, todos os que já choraram por ela. Jerusalém no passado atravessou muitas dificuldades. E a Jerusalém de hoje, igreja, ela atravessa dificuldades. Tem momentos de bonança, tem momentos que a igreja entra em dificuldade, entra em problema. E aqui diz assim, ó, todos os que choraram por ela. E eu quero dizer assim, igreja, que às vezes a igreja vai passar por dificuldade, por problemas. E às vezes algumas pessoas, por falta de maturidade, por não compreender, por não entender, ou algumas, eu vou falar a verdade, até quem sabe por maldade mesmo. Podem pensar, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é de Jerusalém. Eu não vou fazer nada, não estou nem aí, né? A pessoa não tem preocupação, né, com Jerusalém, né, que é a igreja. Para ela tanto faz, né? Ela não faz caso. E, na verdade, irmãos, quando a gente pensa dessa forma sobre Jerusalém, sobre a casa do Senhor, a gente não entende biblicamente que o bem nosso depende de Jerusalém estar bem. Escute bem essa frase. O nosso bem depende de Jerusalém estar bem. Você está entendendo, igreja? Jerusalém, igreja, como eu falei para vocês, se vocês forem procurar no mapa, ela se encontra, Jerusalém física, agora lá na geografia, ela se encontra em Israel. Lá em Israel está Jerusalém. A Jerusalém, então não dá para dizer que a Jerusalém está aqui no Brasil, pensando na cidade de Jerusalém, agora eu quero que vocês pensem. Na cidade de Jerusalém, ela está lá em Israel, nessa região que eu falei para vocês. A Jerusalém física, né? Ela está lá e ninguém pode dizer que está nos Estados Unidos, que está no Brasil, que está na Itália, que está no Chile, porque não está lá. Quer que eu conte uma coisa para vocês que o Senhor colocou no meu coração, igreja? A Jerusalém do Senhor também está em um lugar. E eu não vou fazer a menção da nossa placa aqui, só, mas eu tenho certeza que o Senhor está aqui, e aqueles que leem a palavra, nós sabemos que nós fazemos parte dessa Jerusalém. E é claro que a outra Jerusalém aqui em Mafra, a outra Jerusalém em outros lugares também, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Mas creia, na Jerusalém espiritual existem as Jerusaléns falsas. A física está lá denominada. Mas diante do Senhor, há uma Jerusalém certa. Que eu e você, hoje, igreja, eu posso falar com propriedade, porque eu tenho estudado a palavra. E há muitas aí fora que o Senhor tem resgatado. Mas há algumas que se chamam por Jerusalém, mas não são Jerusalém. E aí, irmãos, por que é importante eu e você estarmos em Jerusalém? Eu quero dizer para aqueles que não são tão assíduos, né? Não é cobrando a igreja, é ensinando isso, porque eu também já passei pela fase de não ser assídua na casa do Senhor, mas ensinando, né? O porquê que é importante você vir à igreja, porquê que é importante você permanecer. Olha o que vai dizer, igreja, lá no versículo 11, preste bem atenção, ó, tá falando de Jerusalém, ó, e ela, como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, dará a vocês das suas riquezas, e vocês ficarão satisfeitos. Olha a comparação que Deus está dando, que a igreja, agora eu vou mudar, eu vou falar Jerusalém, mas entenda que é a igreja. Deus está falando que da igreja, Deus vai fazer como uma mãe que, né, dá de mamar para o seu filho no seu peito. Deus vai ter tratado o próprio peito dele, se você ficar dentro da casa do Senhor. Porque o Senhor quer fazer isso com você. Por isso que é importante. Se ainda é pouco, vamos ver agora o versículo 12, que diz assim: pois eu, o Senhor, prometo a Jerusalém, vamos traduzir isso, eu prometo à igreja, que farei com que a prosperidade venha como um rio e com que as riquezas das nações venham a ela como se fosse uma enchente. Deus está prometendo para
igreja, para a igreja que sou eu e você, que Ele vai trazer a prosperidade material, mas saiba que a prosperidade muito maior nas nossas vidas, que nós precisamos. E olha só, aí dando continuidade, vai dizer assim, ó, então Jerusalém será como uma mãe, ela lhes dará de mamar. Mais uma vez Deus está falando que a igreja vai ser como uma mãe que vai te dar o quê? De mamar. Carregará você nos braços. A palavra do Senhor está dizendo que é a igreja. E Deus vai usar a igreja para carregar você nos seus momentos difíceis, nos seus momentos de dificuldade. Quem sabe, hoje você está bem, mas nós não sabemos lá na frente como nós estaremos. E vai chegar um momento que Deus vai usar a igreja para carregar no colo. E aí diz assim, carregar você nos braços e no colo os abraçará com carinho. Deus vai usar de uma forma com que você possa receber esse carinho que você não recebe lá fora, quem sabe nem da tua família. Mesmo você recebendo, o Senhor está colocando o carinho dos seus irmãos, dos seus filhos, do teu pai, da tua mãe. Você sente um vazio, você não sente esse cuidado. O Senhor está prometendo para você hoje que você vai sentir o carinho dele, porque enquanto o carinho do outro não te preenche, o carinho do Senhor vai preencher todo o vazio da tua mente, do teu coração, e você vai se sentir preenchido. E olha só, aí lá no verso 13 ainda, continuando, vai dizer assim, como uma mãe que consola o filho, também consolarei vocês. Olha só, onde que Deus diz que vai consolar. Eu os consolarei em Jerusalém. Deus não está dizendo para você que Ele vai te consolar com um carro novo que Ele vai te dar. Deus não está dizendo que Ele vai te consolar através de uma saidinha por aí, de uma viagem que você quer fazer. Não é nada contra isso. Mas Deus está dizendo que Ele vai te consolar em Jerusalém. É na igreja, é na casa do Senhor. É que Ele vai colocar isso para você. Aí nós vamos ver lá no Salmo 122, igreja, algo que é paralelo a isso, que diz assim, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista diz que ele se alegrou, igreja. Não pode ter alegria maior na nossa vida, irmãos, do que estar aqui na casa do Senhor, porque a continuidade disso é lá no céu. Agora, se eu não sinto a alegria de estar na casa do Senhor, por que o Senhor vai me dar o céu se eu não luto por isso? Se eu não luto para permanecer aí, você pode dizer, mas Arlete, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver? Eu digo para você, a Bíblia diz que de graça nós recebemos, e que de graça é para nós passarmos para frente. Um dia nós chegamos como Mefibosete, aleijado, totalmente destruídos, e o rei colocou nós para sentar na casa dele, foi o que a Dayana cantou. O rei me colocou na sua casa, não é isso, Dayana? O rei me colocou a assentar na sua casa. Igreja, o Senhor nos colocou a assentar na sua casa. Nós viemos como Mefibosete, esquecidos na terra de Lodebar. E agora nós nos enchemos de tudo que o Senhor nos deu e nós não queremos. De graça recebemos e nós não queremos passar para frente. A igreja é a continuidade, irmãos, de pessoas que vêm fora e que precisam de mim e de você, fortes aqui para ajudá-los. Assim como um dia o Senhor ajudou uma mãe, né? Deus usou uma mãe, quem sabe um pai, né? Eu digo isso em formato de mulher, em formato de homem, para me consolar e para te consolar. Assim como diz a palavra, será como uma mãe que consolará, que te dará de mamar no peito, que vai cuidar de você, que vai te dar carinho. Assim o Senhor usou a igreja para nos receber. E assim o Senhor espera que eu e você receba as pessoas que vêm até nós com amor, com carinho, como Ele cuidou de nós. Agora o Senhor quer usar eu e Ele quer usar você para outras pessoas que estão se achegando. Eu não posso ficar com a bênção agora que eu estou curada, agora que eu posso andar com as minhas próprias pernas, né? E agora eu vou fazer do jeito que eu quero. Deixa o Senhor te usar como Ele quer te usar na casa do Senhor. O Senhor tem um lugarzinho para cada um, há um trabalho, há algo para ser feito, igreja, por cada um de nós, né? Aí, lá no verso mais à frente, diz assim no verso 6 do Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém. Igreja, eu e você dependemos das bênçãos do Senhor na casa do Senhor. E o Senhor está dizendo que é para eu e você orar pelo lugar onde o Senhor te colocou. Orar pelos irmãos,
ajudar os irmãos. Olha só, Deus primeiro ele dá uma ordem para mim e para você. Ore pela paz de Jerusalém. Faça de tudo se depender da tua parte para haver paz dentro de Jerusalém, dentro da igreja. E olha só o que o Senhor fala para você depois, ó. Prosperarão aqueles que te amam. Quem ama quem? Que te amam a quem? Para quem que Deus está falando? Para quem que está sendo isso? Ó? Prosperarão aqueles que te amam. Quem é esse te? Esse te é a igreja. Prosperarão aqueles que amam a Jerusalém, aqueles que amam a igreja. Então, se eu amo a igreja, eu dou o mesmo carinho que eu recebi. Se eu amo a igreja, eu coloco em prática aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para eu fazer e eu não enterro os meus talentos. Eu coloco porque há um lugar para mim, há um lugar para você, há um lugar para o outro. Deus tem um espaço para todos, não é só para um. Ele tem divididinho um lugar para cada um servir na sua casa. Amém, igreja? Aí, mais à frente, nós vamos ver assim, beleza, Arlete, eu estou na igreja, eu congrego, né? Beleza, com você está tudo bem. Mas aqueles que não ainda estão plantados, né? A Bíblia vai dizer lá que, mais no finalzinho, lá até do Salmo 122, que eu não falei, mas tem uma parte que diz assim, ó, os nossos pés estão plantados dentro de Jerusalém. O salmista disse, os nossos pés são plantados dentro de Jerusalém. E eu quero dizer para você, igreja, você está em cima do muro, você não decidiu ainda se você fica no mundo, com as coisas do mundo, ou se você fica na igreja. Eu vou dizer uma coisa para você, se você não consegue largar as coisas do mundo ainda, deixa, então fica lá, mas não saia dos seus pés dentro de Jerusalém, venha como você está. Porque quem vai fazer a obra e vai te dar entendimento e vai te tirar de lugares, não é eu, não é a pastora, não é ninguém. É o Espírito Santo que vai te libertar. Então mantenha, venha do jeito como você está. Arlete, eu vou na igreja, mas eu ainda gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Eu não estou passando a mão no pecado, não é isso que eu quero dizer. Mas mantenha os seus pés dentro de Jerusalém. Porque um dia eu também plantei os meus pés dentro e havia coisas que eu não conseguia me libertar. Mas foi tão bom, Jerusalém foi me ganhando tanto, eu fui vendo os valores que havia em Jerusalém, a graça, o poder, a limpeza, a justiça, tudo que é de bom eu via em Jerusalém. E aí os meus pés um dia tiveram que optar, e o meu entendimento mostrou aonde eu deveria ficar, e eu mantive os meus pés em Jerusalém. E você também faça da mesma forma. Então, e para nós, irmãos, que já estamos plantados em Jerusalém, lá no versículo 3, igreja, nós temos que tomar um cuidado, porque Deus fala nesse capítulo de Isaías 66, ele vai falar que aquele povo que está plantado em Jerusalém, que esse povo é eu e você, né? Faziam algo que não era do seu agrado, olha só. Porém, há pessoas que matam um touro para oferecerem sacrifício e matam também um homem. Há pessoas que matam uma ovelha como sacrifício e também matam um cachorro. Há pessoas que me oferecem cereais e me oferecem também sangue de porco. Há pessoas que queimam incenso a mim e também adoram uma imagem. Então, quando as pessoas no passado elas ofereciam algo a Deus, né, que Deus deu para Moisés, elas faziam aquela coisa certa. Mas, paralelamente, junto com aquilo, elas criam nas imagens, elas acreditavam nas imagens ainda. Né? Matavam, ofereciam lá o touro, que era para Deus, mas matavam um homem. E às vezes a gente não mata um homem com a mão, né? Uma pessoa, a gente mata com a nossa boca, né? Com o nosso desprezo, com a nossa rejeição, né? Então tudo isso a gente tem que analisar. E aí lá no verso 17, olha que perigo, na verdade. Deus diz assim, o Senhor diz, existem pessoas que se purificam com cerimônias religiosas para entrar nos jardins sagrados junto com o sacerdote que vai no meio delas. Além disso, essas pessoas comem carne de porco, ratos e outras comidas impuras. Elas serão mortas, pois eu sei o que elas fazem e pensam. Só para as pessoas que estão aqui e que não entendem, mas naquela época comer carne de porco, né, rato e tocar em algumas coisas era considerado impuro diante de Deus. Então, elas entravam lá, se purificavam, se limpavam, faziam todo aquele ritual que o sacerdote tinha que fazer para poder entrar nos jardins sagrados. E entrava, né? Como se tivesse tudo certo com elas. Mas daí depois elas comiam a carne de porco, que Deus abominava, comiam os ratos, tocavam em coisas imundas. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que eu e você
que estamos plantados dentro de Jerusalém, igreja. Enquanto nós estamos aqui, né? Enquanto nós estamos sentados nas cadeiras, quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos oferecendo a Deus algo. Quando nós abrimos a nossa boca e nós louvamos a Ele, nós estamos oferecendo um sacrifício a Deus. Simplesmente quando eu trago a minha pregação aqui na frente, igreja, eu estou oferecendo algo a Deus. Quando você vem e você traz o teu louvor especial aqui na frente, quando você traz o teu testemunho, você está oferecendo algo a Deus. E aí, igreja, como naquela época haviam pessoas que faziam o ritual, a coisa certa, mas junto com a coisa certa, faziam as coisas erradas, a gente tem que cuidar, igreja, para nós não estarmos aqui na igreja, de repente, levantando as nossas mãos, e as nossas mãos estão impuras, as nossas mãos estão sujas. Enquanto eu estou aqui adorando ao Senhor, levantando as minhas mãos, Deus não vai receber, igreja, a minha oferta e a tua. E daí, o que eu quero dizer com isso? Que isso é tão grave, igreja, porque eu e você estamos na casa do Senhor, nós deixamos tudo para estar aqui, e o nosso louvor, a nossa renúncia de estar na nossa casa, Deus não vai receber. E aí há tantas promessas sobre para mim e para você, sobre nós estarmos em Jerusalém, sobre nós congregarmos, sobre nós estarmos aqui dobrados nos nossos joelhos, sobre nós estarmos orando, sobre nós estarmos louvando. Há tanta promessa, tanta coisa boa como recompensa para receber de Deus. Mas não vai subir, porque a palavra diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E que muitas vezes esse povo me adora com a boca, mas o coração nosso, igreja, está longe da palavra, porque nós levamos a nossa vida como nós achamos que nós devemos levar. E aí, igreja, eu fiz uma listinha aqui, porque eu gosto de fazer às vezes uma lista trazendo exemplos com o que eu já aprendi, porque muitas vezes a gente fala, você levanta a tua mão está suja, a pessoa às vezes é nova na igreja, ela nem sabe o que pode ser sujo. Não estou falando de sujeira física, da onde você lava com sabão, né? Mas às vezes, irmãos, nós levantamos as nossas mãos e nós estamos roubando. Às vezes não roubando literalmente, sim, de frente de alguém, mas às vezes ficamos com um troquinho a mais que alguém, né, entrega por engano. Às vezes, irmãos, as nossas mãos são levantadas dentro da igreja, mas nós ficamos tirando vantagens em cima das coisas, em cima de negócios, cobrando valores, às vezes, que não condiz com aquilo, sabe? Ou desfazendo o negócio do outro para conseguir sempre tirar por bem menos, né? Às vezes, a mesma mão que levanta para abençoar o nosso filho, a nossa filha, para clamar a Deus na hora da necessidade, é a mesma mão que digita comentários. É a mesma, comentários maldosos, né? Dizendo, não, às vezes você vai comentar alguma coisa, mas eu estou falando pelo lado mal. É a mesma mão que pesquisa coisas e pessoas que já deveriam estar mortas na tua vida, que você não deveria nem sequer lembrar, mas ainda você vai lá, digita, procurando por essa pessoa ou por essa coisa que Deus já pediu para você. Você já tem aquilo que é teu, Deus já te deu. Não é para você olhar para trás, não é para olhar para o lado, não é para olhar para a direita. Às vezes as nossas mãos são usadas para tocar em coisas imundas, né? Tocadas para bater, gente, bater literalmente, eu digo dar soco, dar porrada, em briga, em discussão nos outros. Quantos ainda, irmãos, têm ainda a mão suja por bater em alguém? Fuja, corra, se desvie, mas não suje as suas mãos, irmãos. Davi podia matar Saul e Davi fugiu, igreja. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele fugiu. Ele teve Saul quantas vezes na sua mão para acabar com ele. Deus entregou para testar aquele coração, para ver o que ele ia fazer, e ele fugiu. Ele fugiu e Davi foi honrado. Eu digo para você, fuja, não suje as suas mãos. O que não importa é que os outros vão dizer um boca aberta, né? Ficando uma palavrão aí, desculpa, saiu, né? É um sangue de barata, é qualquer outra coisa. Porque é isso, me desculpem eu falar isso, mas é isso que as pessoas falam aí fora da gente, quando a gente não faz as coisas. Quando alguém merece um tapão, alguma coisa assim, o mundo pensa aí, chamam a gente de sangue de barata. Mas não importa o que os outros digam de mim e de você. O que importa é o que Deus vê de nós. Porque é Ele que nos honra, é Ele que nos coloca no lugar onde nós devemos, que Ele tem para nós, né, segundo as nossas obras.
Quantas vezes a nossa mão se levanta aqui na igreja, mas já assinou documentos falsos? Quantas vezes nós já assinamos algo por mentira? Escrevemos mentira? Ou quem sabe a nossa mão, ela está deixando de fazer aquilo que ela devia fazer. Aquilo que vem à tua mão e você não faz. A negligência, né? Aquilo que você podia fazer por alguém, que você podia fazer na casa do Senhor e você não faz. Ou quem sabe estamos ainda usando a nossa mão para próprias simpatias, né? Que Deus é uma coisa paralela e Deus condena. Estamos lá procurando o horóscopo para ler, colocando coisas junto do nosso Deus que não são de Deus. Sirva a Deus, mas faça essas coisinhas ainda. A nossa boca, né? A nossa boca está aqui louvando, mas quantos palavrões às vezes saem da nossa boca? Xingamos o marido, xingamos a esposa, destratamos os nossos filhos com palavrões, com agressões no nosso trabalho. Quantas vezes a nossa boca fica julgando os outros, condenando os outros, ou nós ficamos de boatinhos e tititis e conversinhas com as pessoas. Sabe, irmãos, quer que eu diga uma coisa para vocês? Deus não quer que saia nenhum boato de nós, ainda que o outro esteja errado. Deus não quer que saia nenhuma conversinha da nossa boca, ainda que a pessoa esteja errada. Às vezes os nossos pés eles estão dentro de Jerusalém, mas nós corremos para outros deuses, nós corremos para lugares que não agrada o Senhor. Colocamos os nossos pés em qualquer lugar e não questionamos a Deus que podemos colocar os nossos pés nesses lugares. Então, igreja, o que eu quero dizer? A importância de você estar em Jerusalém. Mas não é só a importância de estar, é como você está. A Bíblia vai dizer que se nós temos algo contra alguém, Jesus mesmo disse isso, que quando a gente vem depositar o nosso dízimo, a nossa oferta em dinheiro, Jesus usou esse exemplo. Mas mesmo se eu vou levantar minha mão para adorar, para louvar, né? O que eu preciso fazer primeiro? Jesus disse assim, não põe a tua oferta ali. Volte com a tua oferta. Reconcilie-te com aquele que você tem um problema. Às vezes não somos nós que temos problema com a pessoa que tem problema com nós, né? Mas o Senhor nos manda, se for nós que temos o problema, é voltarmos, nos reconciliarmos e aí entregarmos a nossa oferta à igreja. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, orando, clamando pela libertação de alguém, pela mudança de alguém, e nós estamos anos dentro da igreja e, irmãos, podemos perder a salvação, irmos para o inferno, porque não deixamos a palavra nos moldar, não deixamos a palavra nos transformar, porque estamos buscando em favor do outro, só pelo outro, que o outro mude, que o outro não seja assim, que o outro não sei o quê, e a palavra está sendo ministrada para você, e às vezes a gente não consegue mudar, mas há um Espírito Santo nesse lugar, e Ele quer te ajudar a vencer. Ele quer te ajudar a você alinhar a tua vida com Ele. E Ele está nesse lugar. Tenha um coração sincero com o Senhor. Abra o teu coração para Deus. Diga, Deus, eu não consigo isso. Eu não consigo aquilo. E eu estou aqui. Me ajuda. Reconheça as suas falhas, né, as suas dificuldades para obedecer a Deus. E Deus vai enviar o Espírito Santo para te ajudar a cumprir aquilo que você precisa cumprir. E receber todas as bênçãos que são ordenadas por Deus para aqueles que congregam. Aí depois, igreja, que você já está congregando, né? Aí depois que você já acertou com Deus, como é que você traz a tua oferta? Você já fechou a tua boca, você não julga mais os outros, você não condena mais os outros, né? Você não fala mais mal dos outros, você cuida da tua boca, cuida do teu olho, cuida das tuas mãos para o que elas vão fazer. Aí você pode levantar a mão para Deus e indagar a Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Mas quer que eu te diga uma coisa? Você nem vai precisar fazer isso. Quando você alinhar os seus pés na casa do Senhor, e quando você alinhar o tipo, como você está trazendo a tua oferta ao Senhor, automaticamente as coisas virão. Mas se não está acontecendo isso na tua vida, pergunta, Deus, por que isso não está acontecendo na minha vida? E eu creio que não é diferente de mim que vai acontecer com você. O Senhor vai te mostrar. Você está em falha nisso? Você está em falha naquilo? Você precisa se converter. Você precisa se consertar nessa área. E Deus mostra, igreja. Deus mostra porque Ele quer receber algo limpo, igreja. Porque aí fora está cheio de gente. Também, né? Fazendo de qualquer jeito, achando que está fazendo para Deus e Deus não está recebendo. A Bíblia diz que
É um cheiro imundo para Deus quando nós mandamos uma oferta para Ele. Não precisamos falar nenhuma de fora, vamos falar de nós mesmos. É um cheiro imundo às narinas de Deus quando nós oferecemos algo para Ele, que não é do jeito que Ele pediu, que não é da forma relacionada com a palavra dele. Caim e Abel, a oferta foi aceita, e o outro, a oferta não foi aceita. Vamos para casa com essa reflexão nas nossas cabeças. Será que a minha oferta Deus está recebendo? Será que o Senhor está se agradando da minha oferta a Ele? Que a gente possa refletir e possa se colocar em conserto, não por aquilo que Deus vai dar para nós aqui, igreja, mas para que um dia realmente a gente possa se assentar na mesa do Rei. Amém? Para toda a eternidade. As palmas são para o Senhor.